A Abranet completa 25 anos em 2021 e para comemorar a data estamos fazendo um especial trazendo um balanço do passado, presente e futuro da entidade que se confunde com a própria internet comercial do Brasil. O convidado de agora é Erlon Oliveira, que esteve na primeira chapa, né, na diretoria ali do Antônio Tavares. Erlon, muito prazer, bem-vindo e obrigada por falar conosco. Prazer é meu, Roberta, e é sempre um prazer falar da Abranet, né? Acho que é a mais importante entidade de internet aí do Brasil. Vamos lá, 1996, o que você estava fazendo, o que te levou, né, a se juntar ao grupo que acabou fundando a Abranet e depois fazer parte da primeira diretoria da Associação Brasileira de Internet? Em 96, eu estava tentando montar um provedor de internet, mesmo que isso fosse algo absolutamente desconhecido para a maioria das pessoas, né? Eu lembro que, como meio de pesquisa para como montar um provedor de internet, eu usava uma revista web, alguma coisa. Então, olha que coisa interessante, né? A gente usava o físico, né, o papel, para poder pesquisar, para montar um serviço de internet. Isso foi em 96, em 97 eu montei. Até esses dias eu estava olhando o meu ID no comitê gestor é de março de 97, né? Foi quando a gente começou a registrar os domínios para poder criar os e-mails. Então a gente começou com a internet discada, né, em 97, e era algo no Brasil muito interessante, Roberta, porque eu sempre digo isso, né? A gente hoje eu estou num ambiente de inovação extremo, né, do Brasil e que está crescendo muito. E eu vejo a moçada mais jovem, né, fazendo pitch e vendendo a sua ideia, e eu fico pensando como era com a gente, né, em 97, para vender a ideia de montar um provedor para sócios. Eu também comecei com sócios, e de dizer para eles o que era, porque não, na verdade não existia no Brasil, né? Havia um monopólio, havia da Embratel, né, algumas pessoas acessando, e depois eu convenci alguns sócios, a gente montou a internet de escada. E era interessante para convencer o cliente, né? Que nada muda, né? O tempo passa, mas as relações comerciais são as mesmas. Você lança um serviço, você tem que ter cliente. Então, a gente tinha que convencer as pessoas, em 97, 98, de que usar a internet era básico, você tinha que ter acesso. Eu lembro que comentei esses dias com uma outra jornalista que a gente meio que olhava para o cliente e falava: você é tecnológico, então você vai acessar a NASA. Você é religioso, você vai acessar o Vaticano. Que você tinha que criar um gatilho, porque era caro acessar a internet, né? Você tinha que ter uma linha telefônica, o modem que vinha do Paraguai, né? Ou comprava nos Estados Unidos. Era um serviço difícil de se vender. E então assim foi o começo da internet no Brasil, né? A gente convencendo as pessoas com linha telefônica e um modem que o conteúdo que estava lá era relevante, e acabamos conseguindo. E qual foi a importância de se criar a Associação Brasileira de Internet, né, a Abranet, naquela época? E como que a própria Abranet ela foi se reinventando ao longo desses 25 anos e foi mantendo essa importância, né? Conta um pouquinho desse balanço. Eu acho que ela se mantém importante, né, nesse momento, e eu vou dizer por quê, mas lá atrás, você imagina um Brasil, né, sul-americano, nós saímos de uma ditadura e aí viemos para uma economia de monopólio, né, do governo, do Estado, de telecomunicações, e de repente aquilo estava se quebrando e estava se formando um mercado. Então, acho que a importância de você não ser um CNPJ, uma empresa com interesses comerciais, o que é legítimo, conversando com o governo, e sim uma entidade, um CNPJ, conversando com o governo, ou seja, que congrega não só os interesses pontuais, mas os interesses difusos e todo o mercado. Então, acho que essa foi a parte mais importante da contribuição da Abranet, porque o mercado ele estava começando, havia muitas incertezas para que caminho a gente tomaria do ponto de vista do setor privado, e eu acho que aí foi o crucial a criação e os assuntos que foram debatidos na Abranet desde lá de 97, 98. Eu diria, Roberta, que as grandes questões de internet do mercado foram resolvidas dentro da Abranet. E eu posso citar para você as questões de discussão com o governo de ICMS, foi uma briga muito grande, porque o governo brasileiro, até hoje, né, mas ele não entendia o que era um provedor de internet, o que era uma operadora de telecomunicações, o que era um serviço de valor adicionado.
Então, foi muito importante na Abranet que a gente desse esse norte do ponto de vista de especialistas. A gente tinha, naquela época, a diretoria o João Tranquesi, um grande jurídico, junto com o Tavares, o Cássio, Roque Ábido, quer dizer, era uma diretoria, e a gente estava, naquela época, a Abranet dentro da Fiesp, né, no 13º andar da Fiesp. Então, assim, você tinha uma representatividade para falar com o governo de maneira sóbria, né, que não era um interesse de um determinado grupo. Então, eu falei do ICMS, mas questões como internet de escada, internet grátis, depois a própria regulamentação dos provedores wireless. Sabe que o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo onde você há uma quantidade enorme de provedores rádio. Eu fiz parte dessa história, tá, Roberto? Eu fui o precursor do rádio no Brasil e dei muita palestra, ajudei muita gente lá na Abranet, e muita gente lembra de mim nessa fase, inclusive. Então, a própria regulação, para você ter uma ideia, que é o regulamento da 272 da Anatel, ele foi concebido dentro da Abranet. Antes de, eu acho que é novembro de 2002, 2002, né? Não havia um arcabouço regulatório. Se você poderia colocar um rádio, né, um equipamento e prestar serviço broadband, porque, na verdade, os provedores competiam com as operadoras, com a ADSL, né, que era a banda larga da operadora. Então, surgiu essa modalidade que a gente inventou, né, um pouco adaptando algumas coisas, depois virou um mercado, mas a regulação ainda havia um buraco muito grande. Eu lembro que foi na Abranet que foi gestado, né, e negociado com a Anatel, ainda um órgão novo, né, no Brasil, o regulamento que, de uma certa maneira, normalizou ou normatizou o que vem a ser hoje um fenômeno de você ter 5.000 ISPs, né, ou WISPs, né, os Wireless ISPs, no Brasil. Isso é um fenômeno, que são os caras que levam a internet lá para o interior, e hoje né, tem essa questão dos IPOs e da consolidação, eles estão super na moda, né, os provedores. Exatamente isso, né? Hoje a gente está vivendo esse momento, né, quer dizer, os ISPs lá atrás, eles mostraram o que era a internet, como você mesmo estava falando, né, explicando o que era possível fazer na internet, porque era um lugar desconhecido. A gente chega no momento atual hoje com uma capilaridade bem grande dos ISPs, levando inclusive fibra, né, sendo um dos grandes passadores de fibra no Brasil, tendo rádio até bastante substituído, mas ainda importante em locais onde você não tem acesso e os provedores estando lá. Quais são os desafios hoje dos provedores? Você ainda trabalha com isso? Eu trabalho, eu estou um pouco no ramo um pouco diferente, que é o IoT. Eu estou na Internet of Things, que é eu costumo dizer o seguinte, Roberta, nós, de uma certa maneira, e esse testemunho é muito legal, né? Nós vimos essa transformação como construtores das redes, né? da infovia, para que as pessoas chegassem nesse nível que a gente está hoje, né? de integração com o mundo online. E isso mudou completamente a vida das pessoas, né? E culminamos agora no Covid, que foi uma ajuda muito importante para que a gente conseguisse manter as coisas rodando. A internet das coisas, que é o espaço onde eu estou hoje, ela vai impactar 100 vezes mais. Tá? É uma coisa super... Óbvio que aí você passa por uma camada de provimento de acesso para as coisas, que é completamente diferente do provimento de acesso para as pessoas, mas eu vejo assim, de uma certa maneira, e eu vou colocar e dar um depoimento sobre a Abranet, né? Sem falar dos provedores no futuro, eu gostaria mais de falar o que é a Abranet no futuro. As especialidades foram mudando, Roberto. Quando a gente começou em 98, a gente achava que a gente tinha que ser um provedor de acesso, conteúdo e serviços, hosting, e-mails, essa coisa toda. E o que a gente viu é que a coisa foi se especializando, né? Então você tem os provedores de conteúdo muito especialistas, você tem a gente fazia tudo, né? A gente queria fazer uma página, a gente queria prestar e-mail, hospedar os arquivos. Então você viu que foi se diferenciando, né? Na evolução as coisas foram se diferenciando. E você tem hoje a figura do provedor de acesso muito focado na rede, né? Na fibra agora, como você bem disse, a gente está indo e a complexidade da rede, da tecnologia, para a gente que está no meio dela, ela não muda tanto. A complexidade de uma fibra de 20 anos atrás, do provimento de acesso, para hoje, a tecnologia, eu digo, como técnica, ela não mudou quase nada, Roberta. É a mesma coisa, tá? Você injeta lá o sinal, sai do outro lado, aquela coisa toda, na técnica, né? Então, você acaba tendo um cenário muito parecido.
o que eu vejo, e dentro dessa especialização, e por que a Abranet é essencial para os próximos 25 anos, é que esses caminhos que se vão formando, né, um vai para um lado, outro vai para o outro, se especializa, é muito importante você ter uma associação como a Abranet, que não é uma associação específica de internet de escada, de fibra, de rádio, de internet das coisas, de conteúdo. Quando você olha, todos esses assuntos estão contidos dentro do ambiente da Abranet. Eu acho que por isso que ela foi tão relevante nesses 25 anos. Né? Às vezes, se especializar não é uma coisa boa, né? Falar, não, você tem que ser especialista. Nesse caso, não. Eu acho que o grande trunfo e por isso que ela se torna esse ambiente do futuro, de discussão, daqui para frente, é justamente que a gente consegue abarcar dentro da Abranet todos esses assuntos. Porque, na prática, quando a gente vai defender o regulatório, os marcos, os direitos difusos, e principalmente, a gente não pode deixar de esquecer, Roberta, o usuário. A Abranet sempre teve um bom relacionamento com todas as associações e Procon, muito parceira, inclusive, né, e ajudou a formar, inclusive, algumas delas. Então, a gente nunca deixou o usuário de fora da Abranet, sempre houve um representante. Então, porque no fim do dia, a gente está falando de pessoas, né? Então, às vezes eu estive em associações mais específicas, sabe, de telecomunicações pura, e não há muito espaço para o direito difuso, nada contra, inclusive, é isso que ela tem que fazer, né? Mas eu acho que a internet, agora com o Covid, os novos tempos, se mostrou o foco, ele tem que ser no usuário. Então, eu entendo que a Abranet é o ambiente perfeito onde a gente consegue confiança do mercado, do governo e do usuário para discutir esses temas de como vai ser a nossa vida nos próximos 25 anos, online, né? Agora. E para a gente fechar, se você conseguir fazer um balanço aí, né, do que era a internet e a Abranet lá atrás, né, no passado, o que a caracteriza hoje e o que você imagina que vem nos próximos 25, ou seja, daqui a 25 anos, onde estaremos? Em relação à Abranet, em relação ao mercado? Eu acho que dá para fazer um balanço, né? Tanto da posição porque a Abranet acaba refletindo o mercado, né? Então, tanto da internet em si, e aí a internet das coisas é o que a gente mais vê despontando, quanto da função do papel da Abranet no passado, presente e futuro. É o que eu estava falando, eu acho que ela sempre vai permanecer com essa característica de ser um ambiente de todos os assuntos, e não de um assunto específico. E eu acho que o importante nesse momento é justamente a gente focar nas coisas, nas pessoas, no mercado, nos usuários. Eu acho que isso que vai fazer com que nós, aqui da América do Sul, a gente tem esse problema em relação aos ambientes industrializados mais antigos, como Estados Unidos, Europa, eu vejo, de ter muito pouco planejamento, sabe? As coisas vão acontecendo, o próprio ISP, né? Ele foi acontecendo e ele aconteceu e tudo bem, mas não houve um planejamento. Acho que essa é a hora também de que o governo, as instituições, possam olhar, né, na Abranet, por exemplo, esse fórum, para a gente colocar efetivamente os especialistas, todos os envolvidos, para discutir. Eu acho que chegou a hora da gente planejar o nosso futuro, né, aqui no Brasil, parar de fazer as coisas. E aí tem uma coisa interessante, né? A Abranet também é a prova de Brasil, né? Porque as coisas sempre chegaram para a gente no quente, né? Olha, está acontecendo uma coisa, internet grátis, sumidouro de tráfego, Anatel fechando os provedores, sempre chega para a gente, sempre chegou a bola quente rolando e aí a gente botou no chão e fez ela rodar. E vai continuar fazendo, mas eu acho muito importante que a gente crie essa característica da política. E aí eu queria, para finalizar minha fala, eu queria dizer isso. Eu era muito jovem, né, quando eu estava na Abranet lá. Eu tinha 27, 28 anos, né, e eu não tinha a menor noção do que era política, Roberta. E na Abranet eu entendi o que é política, sabe? Não só por concorrer nas chapas, as eleições eram super animadas, sabe? E sempre. E porque, de uma certa maneira, a gente absorvia aquele ambiente da Fiesp, sabe? Que também é um ambiente de muita política. Então, ali, para mim, acho que a minha escola foi a minha escola de política e da boa política. Ou seja, eu tenho um adversário e a gente vai competir na eleição,
mas todo mundo tem propostas da mesma direção, ou seja, é para melhorar o mercado, e no momento que uma chapa ganhar, a gente vai se unir e vai fazer a coisa acontecer. Eu acho que a Abranet, para mim, é um grande exemplo de política, e esse ambiente que eu estou te falando, para a gente discutir, negociar e projetar o futuro, a base dele tem que ser esse tipo de política, ou seja, a gente tem que trazer não só as chapas, a diretoria que está lá hoje, mas agregar, né, as diferentes correntes para fazer essa discussão do Brasil digital, porque isso está acontecendo no mundo. As grandes potências já entenderam há muito tempo, mas agora com o Covid mais ainda, de que o futuro está no digital há 25 anos. Então, eu diria, se eu fosse dar um palpite para você, 25 anos, esqueceria um pouco tecnologia, né, o que vai ser 6G, 7G, né, qual é a velocidade, qual é a latência do serviço, mas eu diria que vai ser um mundo de muito conteúdo, de muito serviço, tudo muito online, muita inteligência artificial rodando e tomando decisões para a gente, para o melhor, eu espero. Mas a gente não pode esquecer de manter, criar e permanecer com esse ambiente político saudável que é a Abranet. Muitíssimo obrigada por sua colaboração e por contar um pouquinho, né? Eu sei que a entrevista não é muito longa, desses seus anos e da sua experiência junto com a Abranet e a internet brasileira. Muito obrigada. Eu que agradeço, Roberta. E obrigada também a você que nos acompanhou. Lembrando que todo o conteúdo dos 25 anos da Abranet está em abranet.org.br.